os povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Numa propriedade no interior, um cachorro enxerga uma lebre correndo no potreiro. Ele sai correndo atrás daquela lebre, a lebre se enfurna dentro da toca dela, e o cachorro se bota naquele buraco de toca de lebre, esgravatando e fuçando, e faz aquela baderna, aquele banzé. Os outros cachorros, vendo aquele alvoroço, correm também e vão lá para em volta daquela toca e ficam lá escaramuçando, e vai, e vai, e vai, e vai. Mas daqui a pouco, um já dá uma rosnada para o outro, aquele que levou a rosnada vai embora, o outro daqui a pouco já não sabe mais por que correu, e aí também já vai embora, e um a um vão indo embora. Qual é o único cachorro que permanece sem arredar o pé da toca da lebre? O cachorro que viu a lebre. Para a gente entender por que o padre falou isso, nós estamos celebrando hoje a ascensão de Jesus ao céu. E Jesus que subiu ao céu, nos prometeu que voltará. Então o que acontece? Jesus é a lebre e nós somos os cachorrinhos. Quem é que vai permanecer fiel na sua vida de fé, na sua prática de oração, na sua prática de caridade, participando da missa, porque esse foi o tema da nossa pregação ao longo de todo o tempo da Páscoa. A perseverança na comunidade e a participação da missa dominical. Quem é que não vai arredar o pé da missa dominical? Não vai arredar o pé da sua vida de oração, da sua vida de caridade, da sua vida de igreja? Mesmo que alguém olhe atravessado na comunidade, mesmo que alguém fale alguma coisa que desagradou, mesmo que o padre não seja aquilo que se esperava, quem é que vai perseverar no MCJ? Quem é que vai perseverar no Cursilho? Quem é que vai perseverar no Senato? Quem viu a lebre, ou seja, quem fez um encontro pessoal com Jesus. Quem tem Jesus não como uma ideia, mas como uma pessoa com quem a gente se relaciona e com quem nós temos uma verdadeira experiência de amor, como a gente viu na semana passada, falando no Dia das Mães. Eu trago essa reflexão inicial para que a gente possa entender um pouquinho mais o que, de fato, a ascensão de Jesus traz para nós, para a nossa vida concreta. Nós estamos há 40 dias já passados da Páscoa. E só para a gente entender um pouquinho, Jesus foi concebido pela ação do Espírito Santo no seio de Maria, nasceu, viveu 30 anos em Nazaré, numa vida anônima. 3 anos foi o tempo que Jesus levou desde o seu batismo até a sua morte. Toda a vida pública, todo o ensinamento de Jesus aconteceu durante 3 anos. Depois desses 3 anos, Jesus, como eu disse, é preso,
julgado, condenado, flagelado, morto, sepultado, e ele ressuscita no domingo da Páscoa. E nós tivemos oportunidade ao longo desses 40 dias de vermos as experiências de Jesus ressuscitado se encontrando com os discípulos. E nesses 40 dias depois da Páscoa, Jesus não se manifestou para todo o povo, se manifestou somente para os seus discípulos. Porque eu já falei para vocês quantas vezes aqui na comunidade que existe uma diferença gigantesca entre as multidões que corriam atrás de Jesus e os discípulos de Jesus. As multidões queriam ver milagre, queriam uma graça, queriam receber alguma coisa extraordinária, queriam ser alimentadas, queriam pão, queriam ver Jesus, fazer um sermão bonito, xingando os romanos e as autoridades. Essas eram as multidões, mas haviam os discípulos. Os discípulos eram aqueles que queriam ouvir o que Jesus tinha para dizer e queriam viver conforme Jesus orientava para viver. E Jesus, então, ressuscitado, se manifesta só aos discípulos, não às multidões, durante 40 dias. E aí chega, nesses 40 dias depois da Páscoa, o dia da Ascensão, em que Jesus, agora, como corpo ressuscitado, aqui está o detalhe, Jesus tem o seu corpo ressuscitado. Maria Madalena beijou os pés de Jesus lá no jardim do sepulcro. Jesus disse, um fantasma, um espírito não tem carne e ossos como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus pediu peixe para comer na frente dos apóstolos, dos discípulos, para eles perceberem que era um corpo. Tomé encostou nas chagas do corpo de Jesus. Então Jesus subiu para o céu com seu corpo, sua alma e a sua divindade. Significa que no céu não tem só espírito, mas no céu tem corpo. E nós, a partir disso, nós cremos e professamos isso no nosso creio na ressurreição da carne. Ou seja, nós cremos que vamos ter o nosso corpo ressuscitado também no céu. Aqui está o conceito de antropologia da nossa fé. Porque na antropologia, na ciência que estuda os conceitos de ser humano, tem pessoas que pensam assim, na antropologia, que o ser humano é só espírito, que a matéria não serve para nada, que o corpóreo não serve para nada, e que depois a única coisa que permanece do ser humano após a sua morte é o espiritual. Isso é próprio de doutrinas como o espiritismo, como as religiões de matriz afro, como muitas religiões, como o budismo, o hinduísmo e outras religiões orientais. É esta a ideia, de que o que realmente faz parte do que é o ser humano é só o espiritual. Por outro lado, tem a antropologia materialista, que vai dizer que o ser humano é apenas matéria e que não tem nada de espiritual. A única coisa espiritual que tem o ser humano é a sua consciência, mas a consciência desaparece com a morte do corpo e, portanto, após a morte não sobra mais nada, o ser humano era só matéria e termina por ali. Mas para nós cristãos, e não só nós, mas também o pessoal da fé judaica, nós sustentamos uma antropologia em que o ser humano é uma unidade de corpo e alma. Essa unidade, ela é rompida pela morte, que é a consequência do pecado. Mas por ocasião da vinda gloriosa de Jesus no fim dos tempos, a lebre que entrou na toca e uma hora vai ter que sair, Então, quando Jesus vier para o juízo final, o corpo de todos que tiverem já falecido vai ser ressuscitado.
para ser novamente unido à alma na eternidade. Então esta é a nossa doutrina, essa é a nossa concepção de ser humano. E daí é que vem algumas coisas muito importantes que nós cristãos católicos temos como princípio que não podemos deixar de lado. Por isso, como nós acreditamos e sabemos que o nosso corpo, assim como o de Jesus, estará conosco na eternidade, é que nós cuidamos da nossa beleza, da nossa aparência, porque nós fomos feitos, moldados com o nosso corpo, imagem e semelhança de Deus. Portanto, a nossa beleza, a nossa aparência, cuidada, zelada, revela a beleza do Criador que nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso nós não andamos desmanzelados, como dizia o falecido Padre Léo, com relação à nossa beleza. Por isso é que nós cuidamos da nossa saúde, assim como da beleza, nós cuidamos, zelamos pelo nosso corpo, da nossa alimentação, do nosso sono, dos nossos exercícios, não por vaidade mundana, como também a aparência, mas porque é com o nosso corpo que nós cumprimos a missão que Jesus, quando subiu ao céu, nos deixou, de nós anunciarmos a todos e ensinarmos a todos a viver como Jesus nos ensinou. Por isso, o nosso corpo saudável nos ajuda a vivermos e testemunharmos a nossa missão. Está aí a criançada toda. Se o corpo não estiver saudável para resistir essa arquilizada, para dormir pouco, para comer pouco, e para correr, e para segurar, e vem cá, e segura no colo, e levanta, e vai ficando pesado cada dia. Se nós não tivermos com o nosso corpo saudável, nós não conseguimos cumprir a nossa missão mais simples, que é conduzir os nossos filhos na sua idade inicial e o direcionarmos para o céu, como a gente pregou na semana passada, no Dia das Mães. Então, cuidamos da nossa aparência, cuidamos da nossa saúde e cuidamos da nossa castidade. E esta parte, nós precisaríamos fazer um curso catequético para aprofundar o tema da castidade, porque é muito mal compreendido. Quando se fala a palavra castidade, o geral das pessoas pensa o que é castidade? É abstinência sexual. Pensam que isso é coisa de padre e de freira. Mas a nossa fé católica, e aqui eu faço esse parêntese para a gente ao menos despertar um pouquinho do interesse e de estudar e de conhecer, né? Para a nossa fé nós temos duas castidades, dois modos de se viver a castidade. O primeiro modo, vamos dizer que é a castidade conjugal, que é aquela que vocês, casados, vocês que vivem o sacramento do matrimônio, devem viver. Dentro do sacramento do matrimônio, qual é que é a orientação da palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz? O que a igreja diz e orienta? Mantenham a vida sexual de vocês, tenham relações, estejam abertos a gerar os filhos, a acolher os filhos que Deus quer dar para vocês. Então, dentro do sacramento do matrimônio, se vive a castidade conjugal. E aí é a hora que vocês que vivem essa castidade, ou que devem conhecer bem essa castidade, precisamos entender e estudar, porque existe toda uma orientação de como se viver esta castidade, de maneira a nós estarmos de acordo com o projeto de Deus para nós. Porém, todos os outros que não estão dentro do sacramento do matrimônio, todos que estão fora do sacramento do matrimônio, devem viver a castidade celibatária, que é o celibato. Então, castidade conjugal para quem está dentro do sacramento do matrimônio, castidade celibatária para quem está fora do sacramento do matrimônio.
E aí sim, fora do sacramento do matrimônio, a castidade celibatária é o quê? A abstinência sexual. Porque a sexualidade, ela está destinada a ser vivida dentro da castidade conjugal. Aí, agora, gente, vocês prestem atenção nisso. O padre, ele é celibatário porque ele é padre? Não. Por que ele é celibatário? Porque ele não é unido pelo sacramento do matrimônio com uma mulher. O padre é celibatário porque ele não é casado. Assim como o irmão religioso que faz voto de castidade celibatária, por que ele faz? Porque ele está fora do sacramento do matrimônio. A promessa do celibato que o padre faz e os votos de castidade celibatária que os religiosos fazem é dizer o quê? Que nós não vamos nos casar. Consequentemente, nós vamos viver a castidade celibatária. E aí, só para a gente também entender uma coisa, né? Jamais querendo justificar qualquer erro, qualquer pecado, qualquer coisa, é tão grave um padre que peca contra o seu celibato, quanto qualquer um leigo não casado que vive ou que tenha uma vida que deveria ser só para quem recebeu o sacramento do matrimônio e vive essa vida fora. Mas o padre vira manchete, os leigos não. Então, eu só abro esse parêntese para despertar. De repente, o pessoal do NCJ, né, que está aí, a gente pode pensar, de repente, nos nossos grupos ou no encontro nosso, a gente tratar do tema da castidade, como a Igreja orienta, e destrincharmos a castidade conjugal e o que significa também a castidade celibatária, né? Eu tenho proposto isso principalmente de conversar com a nossa juventude, para que possam entender, porque a gente escuta só as minhocas que o mundo fala aí fora, né? Quando falou em castidade, parece que é só para padre, freira e pronto. Mas existem as duas castidades a serem vividas, e elas são bem claras nas suas orientações para cada estado de vida que nós tenhamos. Fechando esse parêntese da castidade, voltando à nossa lógica, Jesus subiu ao céu com um corpo humano, por isso cuidamos da nossa aparência, por isso cuidamos da nossa saúde física, por isso nós cuidamos e zelamos pela nossa castidade, porque temos que santificar o nosso corpo, que um dia ressuscitará e estará conosco no céu. Não temos que salvar só a alma, temos que salvar também o nosso corpo. E aí agora, para concluir essa parte, por que os antigos chamavam o cemitério de Campo Santo? Por que o cemitério era chamado de Campo Santo? Porque lá naquele campo nós semeamos uma semente que um dia vai brotar com um corpo diferente. Assim como a gente planta uma semente na terra, e é aquela semente que brota, mas não é aquela semente que sai para fora da terra. É uma planta com um corpo diferente daquele grão que foi sepultado, mas que brota transformado, mas que é a essência da mesma semente. Assim será o nosso corpo, que nós sepultamos e que um dia brotará ressuscitado com um corpo glorificado como é o de Jesus. E aí, vocês que acompanharam a liturgia, quantas vezes os apóstolos tiveram dificuldade de reconhecer que era Jesus? Os discípulos de Emaús caminharam 12 quilômetros conversando com Jesus, não reconheceram que era ele, porque Jesus está ressuscitado com o seu corpo agora glorificado. Como será o nosso corpo por ocasião da ressurreição? Então vejam, Jesus que sobe ao céu, abre a porta do céu e leva a nossa natureza humana,
junto com a sua natureza divina, nossa natureza, corpo e alma humanos, Ele leva para o céu, abrindo o caminho para que todos nós possamos também seguir esse caminho e chegarmos no céu. Jesus não nos abandona. Jesus vai para o céu, mas Ele disse no final do Evangelho que nós ouvimos hoje: eu estarei convosco até o fim do mundo, até o fim dos tempos. E aí, fechando a nossa conversa de hoje, lembram tudo que nós falamos ao longo do tempo da Páscoa? Toda a insistência de que nós precisamos da missa dominical, de que nós precisamos participar da comunidade, precisamos estar juntos, precisamos celebrar, porque é aqui que nós fazemos a experiência do encontro com Cristo ressuscitado. Pois bem, aonde que Jesus está presente? Comunidade reunida, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, estarei no meio deles. Jesus está na missa. A palavra que é partilhada, Jesus está presente na palavra que nós estamos escutando. E Jesus está presente na Eucaristia que nós recebemos. Aqui é o lugar de nós estarmos na presença de Jesus, que disse que estaria conosco até o fim dos tempos. É aqui que nós nos encontramos com Jesus. É aqui que Jesus está conosco. É aqui que nós fazemos a experiência de encontro com o Cristo ressuscitado, para que Jesus deixe de ser apenas uma ideia, se torne uma pessoa a quem nós amamos, com quem nós nos relacionamos e a quem nós estamos esperando para a sua vinda gloriosa. É aqui que nós vemos alegre. É aqui que nós temos o contato com o Cristo ressuscitado. E essa experiência de encontro não vai nos permitir afastar de Jesus ou de esperar a sua volta, por ocasião do fim dos tempos, por ocasião do juízo final. Então, peçamos a graça de nós fazermos esse encontro pessoal com Cristo, perseverando na nossa fé, perseverando na nossa vida de comunidade, perseverando na nossa vida de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.